Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje... Nossa, tá muito calor aqui. O vídeo de hoje é respondendo um comentário que teve aqui em um dos meus vídeos. Não me lembro mais qual vídeo e nem me lembro o nome da pessoa, por gentileza. Se você estiver vendo esse vídeo, me perdoe, tá? Eu não lembro o seu nome, mas eu me lembro exatamente a pergunta que ela fez. Foi uma mulher que fez essa pergunta. Ela perguntou assim: o que te fez querer mudar a sua vida financeira? Na época, eu me lembro que eu respondi para ela assim, que eu iria responder a pergunta dela com um vídeo, em um vídeo. Então, aqui estou eu finalmente para responder essa pergunta dela. Bom, o que me fez querer mudar a minha vida financeira? Gente, o que me fez querer mudar a minha vida financeira foi há muito tempo atrás, foi quando eu estava fazendo faxina. Eu fazia faxina em 2 apartamentos. E em um eu ia um dia, no outro eu ia 2 dias, então eu tinha mais 2 dias, 3 não, 2 dias livre na semana. E uma dessas pessoas no qual eu já fazia faxina no apartamento falou assim pra mim: você tem mais algum dia livre na semana? Porque eu tenho uma colega minha que ela tá precisando de alguém para limpar o apartamento dela. Se você tiver algum dia livre, se você quiser, eu posso dar seu contato para ela? Eu falei, pode. Aí essa pessoa deu contato e a outra pessoa me ligou e eu fui no apartamento dela, conversamos e eu não lembro o nome dele, era um casal. Aí quando eu cheguei lá, nesse dia, para conhecer o apartamento, para ele me mostrar, enfim, ele já estava de saída e falou assim: eu só fiquei aqui mesmo para te receber, porque eu já estou saindo. Quem vai, na verdade, vai ficar aqui em casa hoje para te mostrar as coisas, te mostrar o apartamento, é a minha mãe, mas a gente já pode deixar acertado, pelo menos, quanto que você vai cobrar, e já vou deixar pago já o dia de hoje. Enfim, eu fiquei o dia todo lá, fiz a limpeza e realmente a esposa dele nesse dia eu não conhecia. Então a mãe dele ficou lá com o filhinho dela, que na verdade essa mãe dele estava lá porque eles tinham acabado, um dia antes de eu ir lá, eles tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, tinham ficado lá, não sei se foi 2 ou 3 semanas lá, acho que foi em Orlando. Aí eles voltaram um dia antes e ele foi trabalhar e eu fiquei lá na casa com a mãe dele e o filhinho dela. Acho que era 8 anos, não sei, era criança. Bom, aí eu fiquei lá, ela me mostrou o apartamento, me mostrou onde ficavam as coisas e eu fiz trabalhando, né? Aí às vezes ela me parava para conversar e o que me chamou a atenção nela foi o seguinte: eu percebi que eles eram ricos, né? Primeiro porque pelo local, né? Que era o apartamento. Mas o que me chamou a atenção, assim, pelo fato dela ser uma mulher rica, ela era muito simples. Muito, 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 muito simples. Sabe aquela mulher que ela não faz distinção? Por exemplo, eu tava ali como faxineira. Ela nunca tinha me visto na vida. A primeira vez que ela tava me vendo, o primeiro dia ali na casa do filho dela. E ela não me tratava como faxineira. Ela praticamente assim que meio que me obrigava, por exemplo, a querer comer as mesmas coisas que ela comia e eles comiam lá. Sabe? Ela queria que eu sentasse na mesa para comer com eles. E eu fiquei assim, nossa, como que mulher tão simples, tão humilde. E ela conversava assim, sabe? Super atenciosa. Eu fiquei impressionada. Enfim, fiz toda a limpeza lá durante o dia. E no final do dia, ela falou assim pra mim: tu tem mais um dia livre? Tu pode vir aqui mais um dia, sei lá, essa semana, pra tu continuar? Tu viu que a casa tava muito suja. Se você tiver mais um dia livre, você pode vir aqui. E por coincidência, no outro dia eu estaria livre. Eu falei: amanhã eu tô livre, se você quiser eu venho. Ela falou assim: vem sim, eu quero. Aí eu fui no outro dia. E
sabe, no outro dia ela me tratou assim do mesmo jeito, preparou café, praticamente me obrigou a sentar para tomar café com ela, porque de novo o filho dela e a nora já tinha saído trabalhar, só tava ela e o filhinho dela. E, e eu sempre que eu ia trabalhar com faxina, eu sempre levava a minha marmita. Aí nesse segundo dia que eu tava lá, ela ia sair para almoçar, ela ia almoçar fora com o filho dela. Aí ela falou assim pra mim: tu quer que a gente traga comida pra você? Eu falei: não, não precisa, eu trouxe comida. Ela falou: não, se tu quiser a gente traz. Ou se tu também não quiser, tem coisa na geladeira, tu prepara alguma coisa pra você. Eu falei: não, não precisa. Aí ela foi, saiu pra almoçar fora, voltou. Aí depois, na outra semana, eu voltei, ela ainda estava lá. Enfim, eu sei que depois que ela voltou dos Estados Unidos com eles, ela ficou lá ainda 30 dias aqui em São Paulo, porque ela era, acho que de Roraima, ou Rondônia, coisa assim, mas ela ficou 30 dias. Então eu vi ela ainda outras semanas. Só que aí durante as outras semanas eu continuei indo um dia só por semana. Então foi só nessa primeira semana que eu fui 2 dias. E aí nas outras semanas eu continuei indo. Desculpe. Eu continuei indo e comecei a prestar atenção nela. Porque assim, eu percebi que assim que ela era, como já falei aqui, que ela era uma pessoa rica, mas ela era muito humilde, muito simples. Sabe aquelas pessoas que ela é rica, mas ela não demonstra, ela não ostenta, ela não parece. Ela se vestia, não era aquela mulher assim, sabe, elegantérrima, sabe assim. Ela se vestia como uma pessoa normal, que se você passasse por ela assim na rua, você não sabia que ela era rica. E isso me chamou a atenção. Mas assim, o que eu percebi? Que as coisas que ela usavam eram coisas boas, mas não era aquilo que chamava atenção, que queria ostentar. Ela não tinha como muitos que eu já trabalhei que tinha o nariz meio que empinado porque eram patrões. Ela não. Ela era muito humilde, muito simples. Aí saía para almoçar fora. E o detalhe, uma coisa que eu prestei muito assim, o que mais me chamou a atenção. Ela não trabalhava. Ela não trabalhava, mas ela... Gente, eu tô derretendo aqui, né? Ó, tá muito calor. Ela não trabalhava, mas ela saía para almoçar fora. Ela saía para passear com o filho durante a tarde. Ela, às vezes ela falava assim: ah, eu vou almoçar hoje no shopping. Vou ligar para minha nora para ver se ela quer que ela me encontre lá pra gente almoçar. Aquilo eu ficava assim, mas... Sabe assim, eu não tinha muito assim noção, assim, mas eu comecei a me perguntar, comecei a me questionar. E caramba, como pode? Será que ela já nasceu rica? Será que os pais dela eram ricos? A mulher não trabalha. A mulher não trabalha. Ela sai para almoçar fora, sai para passear com o filho dela à tarde, não trabalha. Voltou de viagem agora. Aí ela me contou que o filho dela, o mais velho, que era o dono do apartamento, tava chamando ela para eles irem para Paris no mês seguinte. Eu falei, ela não trabalha, ela tem uma vida assim, sabe? Aí eu comecei a vir um monte de coisa na minha cabeça, viu? Como é que a pessoa, como é que eu poderia fazer? Olha só o que passou pela minha cabeça. O que eu poderia fazer para eu ter uma vida assim? Mas assim, eu nem tô falando de ir almoçar no shopping, eu nem tô falando de ir pra fora do Brasil, mas eu tô falando de como é que eu poderia ter uma vida, por exemplo, para eu ter dinheiro, ganhar dinheiro, sem precisar ficar me matando de trabalhar ali, igual eu saio de casa 5 da manhã, chego em casa 5 da tarde, eu só chego pó. Às vezes eu não consigo nem dar atenção para minha filha, que na época eu só tinha a Maria Luísa, eu não consigo nem dar atenção para ela de tão cansada que eu tô.
o que eu poderia fazer para eu ter uma vida mais leve, mais tranquila, ter dinheiro na minha conta todo mês, trabalhar menos e ter dinheiro todo mês na minha conta para eu pagar as minhas contas e, sabe, poder passear, quem sabe almoçar fora. Como é que eu poderia ter uma vida assim? Eu comecei, sabe, me perguntar como é que eu poderia fazer para mudar a minha vida, assim, para eu ter, não precisava ser exatamente igual a vida daquela mulher, mas assim, uma vida mais leve do que a que eu estava vivendo naquele momento. Então eu comecei a me questionar, comecei a me perguntar. Aí eu comecei a colocar os meus miolos, os meus neurônios para funcionar. O que eu poderia fazer? Aí eu começava a pensar, bom, se eu continuar trabalhando do jeito que eu estou fazendo faxina, eu vou guardar dinheiro e vou deixar lá rendendo. Mas aí eu pensei assim, bom, mas aí quando eu mexer no dinheiro que eu tirar, não vai render mais. Então assim não dá certo. Aí eu comecei a pensar em outro jeito, que mais? Aí eu comecei a pensar em pessoas que recebia aluguéis, que tinha casas alugadas, que eu conheço pessoas que têm uma vida parecida com a minha, não trabalha, mas tem a renda dos aluguéis. Aí eu pensei, pô, mas assim também não dá. Como é que eu vou ter dinheiro para comprar casas, para alugar, para viver de renda assim? Não dá. E eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para eu ter uma vida parecida com a vida daquela mulher. E não me veio nada na mente. Eu queimava os meus neurônios, eu escrevia ideias, mas não saía nada. E nessa época não existia o advento da internet. Meu Deus, eu tô derretendo. Não existia o advento da internet. Então, eu não tinha como saber de mais coisas. Aí depois que eu me lembro, quando eu já estava mais ou menos no segundo semestre da faculdade, então, aí entrou a faculdade, né? Eu falei assim, uma coisa para eu trabalhar menos, aí reacendeu dentro de mim o sonho que eu tinha desde criança de ser professora. Aí eu comecei a pensar, bom, se eu for fazer faculdade, se eu conseguir ser professora, no início eu posso até trabalhar mais. Aí eu guardo dinheiro, depois eu começo a trabalhar só meio período. Aí eu já vou trabalhar menos, né? Aí eu fui. Aí depois, já mais ou menos no primeiro semestre da faculdade, eu me lembro que eu não tinha internet ainda. Depois, no segundo semestre, eu já tinha internet. Aí sim, com o advento da internet, eu comecei a pesquisar, comecei a encontrar mais ou menos um jeito de eu futuramente ter uma vida parecida com a vida daquela mulher. Foi quando eu comecei a ouvir falar de ações, falar de fundos imobiliários. Só que aqui no YouTube ainda não tinha assim tanto conteúdo sobre esse assunto, não tinha muito. Depois sim começou a surgir bastante assunto nesse sentido. Mas aí foi quando eu comecei a ouvir falar de ações, de fundos imobiliários. Foi quando eu comecei a assistir bastante vídeos sobre fundos imobiliários, sobre ações. Aí eu falei, meu Deus, é agora. Eu acho que eu descobri um jeito de eu um dia ter uma vida parecida com a daquela mulher. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar então fundos imobiliários, vou comprar ações, vou investir e um dia eu já vou estar recebendo dinheiro suficiente para eu poder, quem sabe, não precisar trabalhar mais e ter dinheiro para pagar as minhas contas, para eu poder almoçar fora, para eu poder passear durante a semana. É isso que eu vou fazer para ter uma vida parecida com a dessa mulher. Bom, e o resto vocês já sabem que depois que eu finalmente eu consegui descobrir o jeito, eu tive muito medo no início, mas depois com o tempo fui perdendo medo e hoje o resto você já sabe que eu já invisto, mas foi dessa forma, foi observando a vida daquela mulher, foi observando assim o jeito dela, a simplicidade dela, a humildade dela,
de que ela tinha dinheiro, mas ela não ostentava, que ela saía durante a semana para passear com o filho dela, que ela saía durante a semana para almoçar fora com o filho dela, que eu via aquilo que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então foi a partir dali que eu decidi que eu ia mudar a minha vida, que eu ia fazer alguma coisa para ter uma vida parecida com a dela. Então foi dessa forma que eu fiz. Então eu comecei lá há uns anos atrás, investi e já tô agora aqui. Eu acho que já saiu aqui esses dias o canal não, o vídeo que eu falo aqui para vocês quanto é que eu já tô recebendo. Enfim, gente, então foi dessa forma que eu decidi mudar a minha vida financeira. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixa like aqui, tá bom? Então eu espero vocês nesse mesmo canal e no próximo vídeo. Até o próximo.